Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante, médico, clínico geral, fiz pós-graduação de homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura e medicina quântica. Nós sempre falamos sobre isso nos programas e para mostrar para vocês que é uma medicina voltada ao aspecto energético, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Vamos falar de psicoterapia, né? Vamos falar de Carl Gustav Jung, que lançou a terapia junguiana. Então, isso é muito importante porque é uma terapia que leva em conta alguns aspectos diferentes da psique, leva em conta, por exemplo, um aspecto que é denominado, que todos nós temos, que é um aspecto feminino e um aspecto masculino, porque nós somos formados por um gene masculino e um gene feminino também. Foi nossos pais que nos gestaram, nos geraram, e por conta disso, nós, segundo Jung, nós temos um lado então que ele chama de ânima, que é um aspecto feminino, mesmo sendo do sexo masculino, temos o aspecto feminino. E a mulher, mesmo sendo feminina, tem o ânimos, que é o aspecto masculino da personalidade. E isso, segundo essa teoria do Jung, traz um detalhamento importante que Freud não tinha. Freud e Jung foram contemporâneos e Freud desenvolveu então a terapia freudiana, que levava em conta vários aspectos, mas não tinha esses aspectos do Jung. E eles foram contemporâneos e até trabalharam juntos, e depois chegou um momento que eles foram... Não foi uma ruptura assim de briga, de nada disso, mas eles foram se distanciando pelas ideias, porque Jung tinha umas ideias muito diferentes. Uma das ideias dele, que também é bem importante, é que existe um inconsciente, que ele chamava de inconsciente coletivo, que abrange todos os inconscientes, como se tivesse uma internet que conecta todos os nossos inconscientes nessa mesma internet. Por isso que às vezes nós temos intuições sobre algum aspecto de algo que está acontecendo e que depois a gente acaba vendo isso numa notícia, várias mídias que a gente consegue ver, né? O celular é a mídia mais importante, que as pessoas acabam olhando o tempo inteiro para ver o que está acontecendo, e ele falava desse inconsciente coletivo também. Um outro aspecto que ele também trouxe à tona dentro dessa psicologia foi o aspecto de que aquilo que não está visível no nosso inconsciente, ele chamava de sombra. Quer dizer, não que sombra seja um aspecto negativo, por ser sombra, por ser escuro, por ser alguma coisa desse tipo, mas porque era um aspecto que não estava sendo enxergado no inconsciente pelo nosso consciente. E muitas vezes dentro desse aspecto de sombra, dentro dessa sombra, tem elementos que são muito saudáveis e criativos e que estão só reprimidos dentro dessa sombra. Um outro aspecto também que Jung acabou desenvolvendo foi o aspecto dos arquétipos, né?
como se fossem modelos que estão no inconsciente. Então, tem vários arquétipos de todas as coisas, arquétipo de herói, arquétipo do malandro, arquétipo do curador, tem vários aspectos aí dos arquétipos. Então, é uma psicoterapia muito abrangente. E uma outra coisa que essa psicoterapia leva bastante em conta são análise de sonhos, né? Porque muitas vezes o sonho durante a noite, durante um aspecto importante do inconsciente para o consciente. É como se tivesse uma emersão daquilo que está nas profundezas, lá na sombra, e aquilo é levado para o consciente, e pela análise dos sonhos do ponto de vista junguiano é possível se detectar qual aspecto psicológico está precisando ser trabalhado, está precisando ser melhor visto. Então, vejam que a psicoterapia acaba sendo um modo muito importante de se desenvolver a personalidade e a psique também. Minha esposa é psicoterapeuta junguiana, Márcia Gonçalves Ferreira, já esteve aqui com vocês, sendo entrevistada pelo Fabiano, que é nosso amigo, e ela trabalha muito com esses aspectos. Eu estudo essa psicologia há muito tempo, que sou casado há 35 anos, então o tempo inteiro estou vendo com ela como ela analisa os sonhos, como que ela faz, o que ela enxerga sobre tudo isso. E o terapeuta junguiano também, Roberto Rosa Fernandes, que também é um psicoterapeuta junguiano, que me dá umas boas ideias para vir falar no programa. Ainda vou trazê-lo aqui para fazermos uma entrevista com ele. E também, se a Márcia quiser estar fazendo aqui um bate-papo aqui também sobre a terapia junguiana, que ela tem muita experiência sobre isso, tem mais de quase 40 anos de experiência. Então é muito interessante porque conhece bem todos esses aspectos. E como médico, nós estudamos muito pouco de psicologia na faculdade, mas uma psicologia assim bem básica de relação médico-paciente e das teorias freudianas, né? Jung era só citado, mas eu acabei estudando muito Jung porque tive muito interesse por todos esses anos ouvindo a Márcia falando de todos os pacientes e de como que ela analisa e como que ela analisa os sonhos. Então tudo isso acaba sendo uma forma também de estar estudando todos esses aspectos. Então hoje eu considero a psicoterapia como uma terapia muito importante nos dias de hoje, para se trabalhar todos esses aspectos que nós falamos aqui, que estão inconscientes, para que sejam trazidos para a consciência. E com isso os indivíduos, os pacientes acabam melhorando muito nas relações familiares e em todas as relações que conseguem trabalhar nesses aspectos todos. Bom, então basicamente isso é o que tínhamos para trazer nos dias de hoje, e estaremos falando um pouco ainda sobre aspectos da terapia junguiana, e falaremos também de como podemos tratar todos esses aspectos do ponto de vista dessas medicinas que eu falei que nós trabalhamos, com a medicina
homeopática, antroposófica, todas essas coisas. É interessante porque com todas essas medicinas e com a tecnologia REAC, que é uma tecnologia biofísica, que é quântica, né? As pessoas começam a sonhar mais. Pessoas que às vezes não estão sonhando ou não estão tendo lembranças dos sonhos. Isso é muito comum, que às vezes eu pergunto isso para os pacientes, para as pacientes, se primeiro como que está a qualidade do sono, né? Que hoje em dia, por conta do excesso de estimulação que as pessoas acabam tendo mentalmente, esse excesso de estimulação mental acaba fazendo com que as pessoas não consigam nem dormir direito. Eu pergunto para as pessoas, quantas vezes você acorda durante a noite? 5 vezes. Eu falo, nossa, não dormiu, né? Porque se acordou 5 vezes, não está conseguindo dormir. Então, isso é um aspecto importante que precisa ser melhorado, porque é nesse momento que nós fazemos a regeneração do veículo físico do corpo, quando nós não estamos presentes nele. Nós já falamos aqui muitas vezes que de todas as teorias que nós acabamos mostrando aqui para vocês, uma das teorias é que o sono acaba sendo regenerativo, e se a pessoa consegue entrar num sono profundo, aquele que não acorda nenhuma vez à noite, é interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas eu acordo 5 vezes porque tenho que fazer xixi, tenho que ir no banheiro, tal. Mas eu falo que esse aspecto de estar acordando várias vezes porque encheu a bexiga, etc e tal, é porque não estava em sono profundo. Que se tiver em sono profundo, a pessoa acaba tendo uma menor produção, os rins também entram num estado de menor filtração do sangue para produzir menos urina durante o sono. É interessante porque o corpo entra num estágio, num stand-by, como se tivesse só ali preparado para depois, hora que acordar, já acordar regenerado, revigorado, e é isso que é o mais importante. E por isso que nós também usamos alguns medicamentos que são medicamentos homeopáticos ou antroposóficos, que ajudam a entrar nesse estado de sono profundo sem precisar acordar, onde os corpos energéticos, isso é teoria da antroposofia de Rudolf Steiner, que fala que no momento que nós estamos num sono profundo, os corpos espirituais se retiram do corpo físico. Quando nós falamos corpos espirituais, nós estamos falando de alma e de espírito, porque na medicina antroposófica é diferente a concepção, a definição do que é alma e do que é o espírito, né? O espírito é o nosso self da psicologia junguiana. O self é a parte central do nosso corpo energético, que comanda tudo, e a alma é um aspecto que está abaixo do self, abaixo do espírito, e que comanda as emoções. Tanto que é interessante que pela antroposofia estuda-se que todos os animais têm alma. Até a alma eles já conseguiram evoluir. Eles só não têm o self, o eu, o espírito, que comanda todo esse outro entorno do corpo físico. Por isso que nós, humanos, temos uma concepção maior de toda a realidade, de toda a natureza, e teoricamente teríamos que ter com esse nosso self
com esse nosso eu, que é a nossa parte divina, espiritual, deveríamos ter controle sobre as emoções, sobre sobre o que acontece com as emoções. Mas como muitas vezes o que nós vemos hoje em dia é um despreparo total, principalmente, não sei se foi depois da Covid, da epidemia de Covid que aconteceu isso, mas as pessoas estão muito agressivas, impacientes. Hoje em dia o que a gente percebe, o que a gente vê é que ninguém mais tem paciência de nada, nem no trânsito, nem uns com os outros, e talvez esse aspecto seja um aspecto que precisa ser melhor trabalhado do ponto de vista de psicoterapia ou de todas essas técnicas que falamos para vocês que utilizamos de antroposofia, de homeopatia, de medicina quântica. E dentro dessa medicina quântica tem um equipamento que já falei para vocês, que é o radiofrequência de ondas assimétricas, que acaba sendo bem importante, porque isso faz uma redefinição de todos os aspectos emocionais que estão guardados no nosso corpo e que foram adaptados, porque, segundo essa teoria da medicina quântica, o que acontece é que cada vez que sofremos uma agressão do mundo, seja essa agressão causada por qualquer motivo ou por qualquer mídia que a gente acaba vendo alguma coisa, e essa agressão acaba se transformando a nossa psique, o nosso acaba adaptando aquela agressão e aquilo acaba ficando guardado de alguma maneira, não no cérebro, porque no cérebro não cabe tanta coisa. Então falam que onde guardamos todas essas adaptações inconscientes que nós temos é corporalmente. Por isso que Jung também desenvolveu algumas teorias relacionadas com o corpo e como trabalhar com uma terapia que pudesse ser desenvolvida através de alguma atividade no corpo que faça com que isso emerja para a consciência, aquilo que tiver guardado no corpo. Muitas vezes existem aspectos que as pessoas têm dores em algum lugar do corpo, na região lombar, que é muito comum. Eu não consigo me mexer, não consigo andar, ou na perna. E eu trabalhei muito tempo com acupuntura e era interessante que a gente fazia os pontos lá naquilo onde estava aparecendo a dor com acupuntura, punha um aparelho lá que é um eletroestimulador que faz tirar aquela memória que está ali na coluna ou que está no membro. E a hora que nós fazemos isso, muitas vezes, depois na próxima sessão, o paciente vem e fala: nossa, depois que eu fiz aquele tratamento lá, comecei a sonhar com tal coisa, com tal coisa. Quer dizer, aquilo que estava guardado, de alguma maneira adaptado nesse HD aí, no HD corporal, né? No hard disk corporal, acaba fluindo para a mente de alguma maneira. Então, vocês vejam que isso era feito só com acupuntura. Às vezes com massagem acontece a mesma coisa, ou com shiatsu, a pessoa vai fazer uma massagem lá que tem essa eletroestimulação ou essa estimulação digital que é com os dedos, quando faz um shiatsu, e a pessoa depois acaba saindo dessa sessão e durante a semana, durante aquela noite mesmo, ela já acaba tendo ali uma visualização de aspectos inconscientes que ela não estava tendo, né,
como acessar e que depois que vai lá e de alguma maneira faz esse trabalho corporal. Então, através do trabalho corporal, que pode ser através de massagem ou de todas essas técnicas que existem hoje em dia, pilates e muitas outras coisas, isso acaba eclodindo aí para a consciência. Então, por isso que tem um ditado que fala que o corpo fala, né? Então, se a gente aprende a ler essa linguagem do corpo, né? Tem muitos livros sobre linguagem corporal, sobre linguagem do corpo, e que aspectos que são mais importantes aí nessa visualização desses sinais que o corpo está mandando. Então, às vezes uma dor é um sinal, né? Dependendo do lugar onde está a dor. É lógico que tem que ter muito cuidado e muito conhecimento para não, às vezes, tratar uma dor que é de uma patologia mais séria, como um tumor, alguma coisa desse tipo, pensando que pode ser um aspecto emocional. Por isso que existe todo o cuidado de se fazer todos os exames, tudo que for possível de se fazer, que hoje em dia é muito fácil de conseguir. E se de repente vem tudo negativo, não vem nada nos exames, isso é um aspecto muito bom, porque ainda não chegou no físico. Bom, é isso que nós tínhamos aqui para falar para vocês, e muito obrigado pela vossa audiência. Os nossos telefones são 4229-3366, código 011, ou 11-96810-2230. Vocês entrem em contato com a gente, e muito agradecido pela vossa audiência. Grande abraço a todos.